E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabinho de História, né? Do pré-universitário, do Centro Educacional Pré-Universitário. E a gente vai fazer um apanhado, galera, né? Eu pensei, né, em algo que fosse útil e que a gente normalmente não bate toda hora, né? Então a gente falou de Guerra Fria, a gente falou dos conflitos da Guerra Fria, mas a gente vai falar agora do mundo islâmico na Guerra Fria. Do mundo islâmico e o terror, né, até a Guerra da Síria. Beleza? Então a gente vai fazer um apanhado assim, né, para ser útil nessas provas e ser um certo complemento no conteúdo, tá ok? Vem comigo? Então vamos embora, galera. Aqui eu coloquei, né, do mundo islâmico e o terrorismo aos conflitos da Síria. Então, vamos lá, vem comigo, né? Primeiro, galera, né, a gente faz aqui, né, um apanhadozinho, né, o Enem, que é o nosso sonho, tal, aquela coisa toda, né? Aqui, galera, as habilidades, né, que foram mais cobradas, né, pelo Enem para nossa área, que é a habilidade 11. Olha o gráfico, absurda a diferença, né, com as demais habilidades. Então, beleza. Agora, o que afinal de contas é habilidade? Né? Habilidade pode ser consideradas como um conjunto de ações destinadas a desenvolver uma ou mais competências. Competência que é a capacidade ou aptidão de desenvolvimento das determinadas tarefas. Maturidade. Certo? Ah, Fabinho, mas então o que significa essa habilidade 11? Bem, galera, pelo Enem nós temos, né, 6 competências com 5 habilidades, cada uma no total de 30. 6 vezes 5, 30. Né? Falando igual o trope, olha só, galera, é fácil. Então, quer dizer, 6 vezes 5, 30, beleza, 30 no total. As habilidades mais cobradas foram o quê? Habilidade 11, competência 3, habilidade 1, competência 1, a 16, 4, a 22, 5. A nossa, que a gente vai tratar aqui, né, que é o nosso foco do Enem, que é a que mais cai, é a habilidade 11, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e espaço. Ou seja, galera, as relações. Como é que a sociedade se relaciona? Como é que os grupos se relacionam? Aqui no Brasil, a gente pode pegar essa habilidade 11 em História do Brasil, como, por exemplo, o contato dos europeus com os nativos, né, esse choque cultural, bastante cobrado, né, no Enem, por isso o Brasil colonial cai tanto, né? Então você pode falar aqui do Brasil desse choque cultural, né, entre europeus e nativos. Você pode falar também do choque cultural da exploração do ser humano africano, trazido para cá na condição de escravo, né, a escravidão. Então você também pode avaliar, é muito cobrado na habilidade 11 quando se fala de Brasil, né, história do Brasil. Agora, pegando um foco de história geral, qual é essa habilidade 11, então? Esse identificar registros e práticas de grupos, né, sociais no tempo e espaço. O que seria isso? Galera, os relacionamentos como processos migratórios, conflitos, perseguições de um grupo a outro, as guerras mundiais, a Guerra Fria, os conflitos da Guerra Fria e o terrorismo. Tá? Então, por isso, a gente está fazendo esse apanhado aqui hoje. Tá ok? Beleza? Então, vamos focar na habilidade 11. Que são esses registros de práticas de grupos sociais no tempo e espaço, beleza? Nosso papo aqui, islamismo, terrorismo e as guerras referentes ao islamismo, tá ok? Vem comigo então, pronto? Aqui, galera, o mundo islâmico e o terrorismo, né? Aqui a gente colocou, né, a imagem do Bin, né, que é aquele cara que foi durante muitos anos perseguido, né, 10 anos perseguido pelos Estados Unidos da América, né? A gente tem uma execução aqui do grupo terrorista, né, o Estado Islâmico, e aqui uma imagem do 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas, o ataque ao World Trade Center. Beleza, tranquilo. Então a gente tem aqui terror, né, terrorismo. Beleza, tranquilo. Agora, galera, quando você fala de terrorismo, né, você fala, terrorismo, galera, o que é terrorismo? Galera, aquilo que tua mãe fazia com você, cara, as mães mais antigas, né, tipo a minha, olha só, se eu te pegar, isso é terrorismo. Isso, quando minha mãe falava isso, já me dava um frio, sabe? Do cóccix até o cerebelo, né? Aquela coisa, né? Minha mãe, tadinha, né? Amo minha mãe, lógico, né? Mas minha mãe batia por sílaba, né? Você pensou, quando ela errava, para confirmar, né? Enfim, né? Mas, galera, o que acontece? A gente tem aqui, né, terrorismo. Se você for ao dicionário, o que é terrorismo, né? Terrorismo é um modo de coagir, ameaçar, influenciar outras pessoas ou lhe impor-lhe vontade pelo uso sistemático do terror. Volta aqui. Galinha de casa não se corre atrás. Ah, se eu te pegar. Pronto, isso é terrorismo, né? Terrorismo, entendeu? É forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência.
Galera, isso é terrorismo. Então, galera, você tem terrorismo de várias formas, de várias facetas, de várias maneiras que eu posso imaginar. Tá ok? Beleza? Então, vamos falar do terrorismo aqui, né? A gente vai falar, galera, do terrorismo islâmico. Sim, né? Só que para falar do terrorismo islâmico, a gente tem que falar como é que surgiu o islamismo, qual é a diferença, dar uma revisada nisso. E é o que a gente se propõe aqui agora. Beleza? Aqui, agora. Galera, o que acontece? Aonde surge o islamismo? Galera, o islamismo surge na Península Arábica. Para quem não está ligado onde é a Península Arábica, é aquela península que fica ao lado da África. Que tá a África, tem aquela península aqui ao lado. Aquela ali é a Península Arábica, certo? Na Península Arábica, você sempre teve um local de comércio, né? Se a gente for para a história antiga, a gente vai ver que a rota do comércio da seda, ela englobava toda aquela região, né? A China, ela criou muita coisa, né? Sim, a gente teve as dinastias Shang, Shou e Han, né? A dinastia, né, do Qin Shi Huangdi, o grande imperador dragão que unificou toda a China. Enfim, a gente teve a invasão dos mongóis, né, com Gengis Khan, depois com seu sobrinho Kublai Khan. Enfim, mas a China, ela é responsável pela criação de muita coisa. Imprensa, pipa, pólvora, por aí vai, seda, né? Cara, tem muita coisa que a China criou, certo? E a China criou a seda, e a seda, você tinha todo um segredo, né, com a questão da seda chinesa, né? Porque era da vespa, né? Um determinado tipo de vespa que fazia o casulo, né? Para se transformar na vespa, né? Tal, enfim, aquela metamorfose, né? Que borboleta, vespa, esses animais sofrem, né? E aquele casulo era jogado em água morna e ele se abria, né? Fazendo vários fios, e aí se traçava e fazia seda. Certo? Um tecido extremamente gostoso, maravilhoso, especial para a época e caro e raro. E a sua criação, a sua confecção era um segredo chinês. Mas depois de alguns anos, a China comercializando essa seda, né, pelo mar, toda aquela região ali que é do Constantinopla, Mar Negro, na época não era nem Constantinopla, mas Constantinopla, Mar Negro, a próprio Mediterrâneo, quer dizer, essa região toda, né, era a rota da seda, certo? Depois a Índia também fez seda e muitos outros lugares descobriram o segredo da seda. Mas o que acontece? Na Península Arábica, que era um desses pontos, né, isso era tão forte que até lá em cima, em Antuérpia, na Bélgica, né? Aquela região da Antuérpia, enfim, depois a gente tem o comércio das especiarias do Oriente pelos europeus, né? Primeiro pelos italianos de Gênova e Veneza, pelo mar Mediterrâneo, depois com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, isso acaba interrompendo em 1453, mas aí você tem a tomada dos ibéricos, né? Portugal se lançando ao mar pelo litoral da África para chegar às Índias, pegar as especiarias, quer dizer, isso tudo, né? Porque começa com essa rota da seda lá atrás, tá, galera? Beleza? E essa Península Arábica tinham duas cidades muito importantes, Meca e Atrib, que eram cidades da Península Arábica, certo? E o que acontece nessas duas cidades? Extremamente comerciais, muitas religiões, muitas culturas, muitos povos se encontravam na Península Arábica, muitos povos. Você tinha os beduínos, que eram os comerciantes, né, do deserto, que através de seus camelos levavam cultura, levavam comércio, escravos, comercializavam pra caramba para todos os lados, principalmente pelo deserto. Eles foram os responsáveis também, né, por chegar o islamismo até aqueles impérios africanos, né, de Benin, Mali, né, dos Iorubás, aquela região toda, né, dos bantos sudaneses. Aí a gente tem, né, o Ibn Khaldun e o Ibn Battuta, que são dois muçulmanos, que são os primeiros historiadores, né, para falar de África para a gente, né? Enfim, né? Então, a gente tem aí aquela história da África, né, mais antiga, dos impérios africanos, chegando até a gente, né, através do islamismo, através do Ibn Battuta e o Ibn Khaldun, né? Mas, então, galera, a gente tem ali o mundo árabe, né, tal, na Península Arábica, só que ainda não era islamismo. Certo? Beleza. E nessa região, onde tinha tanto comércio, tanta gente, tantas religiões, ali se tinha contato com duas religiões que eram monoteístas, que era o cristianismo, que era monoteísta, né? E o judaísmo, que era monoteísta também, certo? Mas na região, na Península Arábica, as religiões eram politeístas. As pessoas acreditavam em vários deuses, né? Até que a gente tem a influência forte do cristianismo e do judaísmo. E no ano de 570 do nosso calendário, né, no século VI, meados do século VI
para o final do século VI, nasce o nosso querido Maomé, certo? Beleza? O que acontece com Maomé? Maomé, né, ele é filho de comerciante rico da cidade, Coraíxitas, certo? E eles nascem na cidade de Meca, né? Ele nasce em Meca, filho de Coraíxita, beleza, comerciante, rico e tal, e ele tem uma boa educação, né? Ele tem bons professores, ele tem contato com outras religiões, ele tem contato com outras pessoas e tal, e no ano de 570 ele nasceu. Então, galera, se ele, Maomé, foi o criador do islamismo, e ele nasceu no século VI, em 570, qual a religião mais antiga? O cristianismo ou o judaísmo? Porque a gente pensa, né, que o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo, né? Galera, a religião mais antiga é o judaísmo, porque o Cristo era judeu, né? E o Cristo que deixou seus seguidores, o cristianismo, ele era judeu. Então a religião judaica é a mais antiga. Aí vem o cristianismo. E do cristianismo, né, o cristianismo ele tem forte influência sobre o islamismo. Sim, né? Porque, galera, o islamismo é o mais novo, é a religião mais nova dessas três mencionadas, certo? É o islamismo. O seu criador nasce no ano de 570. Só que o que acontece? No ano de 610 é o ano da revelação. Mas o que foi essa revelação? Galera, Maomé caminhava pela estrada de Damasco, vocês sabem que tudo acontece em Damasco, né? Josué orou e o sol parou. Ele estava orando da onde? Damasco, né? Paulo ficou cego aonde? Na estrada de Damasco. Paulo, né? Exatamente. Quer dizer, então, galera, ele estava ali na estrada de Damasco, aquela coisa toda, quando de repente o arcanjo Gabriel, galera, aquele mesmo anjo Gabriel, agora arcanjo, né, que notificou a Maria que ela estava grávida, agora falou para Maomé o seguinte: Maomé, você é o profeta e Alá é o único Deus. Alá em árabe significa Deus, certo? Então, galera, com isso, né, o arcanjo, agora não era mais anjo, né? O arcanjo Gabriel notifica a Maomé que ele é o profeta de Alá. E aí pronto, Maomé começa a sua peregrinação, ele vai para o deserto, ele se concentra, muito parecido com a história de Jesus também, né? Vocês sabem da tentação de Jesus no deserto. Mas Maomé, né, tal, vai para o deserto, tem toda aquela meditação, aquela transição toda e tal, e ele chega em Meca mais uma vez, e agora em Meca ele está forte, ele tem seguidores, certo? Muitos seguidores, bastante seguidores, certo? E Maomé, ele é comerciante também, né? Ele se casou com uma mulher muito mais velha que ele, que acabou sendo rica, muito rica também, isso ampliou cada vez mais a sua fortuna, né? E é muito fácil, né, você se converter ao islamismo. É só você falar essa frase aqui 3 vezes. Só há um Deus e Maomé é o seu profeta, em árabe. Se você falar 3 vezes, você está convertido. Ou seja, La ilaha, La Muhammad Rasulullah. La ilaha, La Muhammad Rasulullah. Não. Se eu falar 3 vezes, eu vou me converter. Então não vou entrar nessa, né? Eu não estou preparado para isso e eu sou cristão. Vocês sabem disso. Então, galera, o que acontece? Se você falar isso aqui 3 vezes, né, e você seguir os preceitos da religião islâmica, você está convertido, tá? Então, galera, o que acontece? A religião islâmica cresceu muito na Península Arábica, cresceu muito em Meca. E os beduínos, comerciantes do deserto, saíram levando essa religião pelo deserto. Beleza, né? Só que acontece um pequeno problema. Em 622 do nosso calendário, Maomé foi expulso de Meca. Maomé estava atrapalhando, né, os outros comerciantes, aquela coisa toda, né? Afinal de contas, ele tinha uma religião monoteísta, que acreditava em um Deus só, e isso foi angariando fiéis. E esses fiéis deixavam de comprar com outros comerciantes para comprar com Maomé. Então, o que acontece? Cara, Maomé começa a estar tendo inimigos dentro da própria Meca, certo? O que acontece? A gente tem um grupo, né, que, assim, eles vão seguir uma outra vertente, né, junto com Maomé, no mesmo sentido, tentando não perder fiéis, comércio, né? Eles vão tentar, né, são os coraixitas, são os carigitas, eles vão tentar seguir junto com Maomé, mas uma outra linhagem islâmica, certo? Mas Maomé é expulso em 22. Essa expulsão de Maomé de Meca para Yatrib, quando ele chega em Yatrib, a outra cidade,
o pessoal recebe Maomé com festas, né? Caraca, Maomé, cara, aquela festa, né, tal, e eles ficam tão assim alegres com a chegada do profeta que eles mudam o nome da cidade. Eles mudam o nome da cidade de Yatrib para Medina. O que significa Medina em árabe? Como é que tá o árabe de vocês? Exatamente. Medina significa cidade do profeta. Não me pergunte como é que uma palavra pode ser tanta coisa, mas cidade do profeta. Então o que acontece? Maomé fica mais forte ainda. Essa saída dele de Meca para Yatrib no ano de 622 é o marco zero do calendário islâmico. Ou seja, o nosso calendário, o cristão, é marcado com o nascimento de Cristo. Descobriu a roda. Sim, mas o calendário islâmico é marcado no ano de 622 do nosso. Então, galera, para você saber qual é o ano que está o calendário islâmico, é só você diminuir 2020 menos 622, certo? É a data do calendário islâmico, 1370 e... Enfim, né? Eu não faço essas contas tão rápidas assim. Mas, então a gente tem Maomé e isso aqui é a Hégira, é o marco zero do calendário islâmico, tá? Beleza. Mas Maomé, né, ele foi, né, se desenvolvendo, depois ele volta para Meca, depois de ter sido expulso, né, volta, expande a religião na cidade, só que Maomé comete uma falha fatal. Qual é essa falha? No ano de 632, Maomé morre. E aí, galera, o que acontece depois da morte de Maomé? Aí você tem uma disputa pela sucessão. Quem vai ser líder do islamismo? Quem, afinal de contas, vai comandar o islamismo? Bem, você tem dois grupos, xiitas e sunitas, certo? Os xiitas são consanguíneos de Maomé, são parentes de Maomé, e os sunitas são convertidos, certo? Os xiitas seguem a Sharia, tradição islâmica. Os sunitas leem a Suna, que é um livro só sobre a vida de Maomé. Quer dizer, então a galera sabe mais de Maomé do que os xiitas, beleza? Então você tem uma expansão pela África de forma pacífica. Será que é tão pacífico assim? Né? Alguns combates, alguns embates, alguns enlaces, mas se expandiu muito pelo deserto por conta dos beduínos, certo? E quais são os preceitos da fé islâmica? Galera, é só lembrar dos preceitos da fé cristã. Sim, olha só, jejum. Cara, a gente faz jejum e caridade, né? Jejum no Ramadã, né? Que é abril e maio. Você tem caridade aos necessitados, é um dos preceitos do islamismo, nosso também, né? Organização em templos, que são mesquitas, nós também nos reunimos em templos, que são igrejas. Os judeus se reúnem em templos, que são sinagogas, né? Enfim, a China antiga se reunia em templos, que eram os pagodes, os famosos pagodes chineses, aqueles que têm aquela telinha assim. Você pensa em pagode, você pensa o quê? Fui num pagode, na casa do gato. Não, mas não é isso não. Pagode são aqueles templos chineses, beleza? Livro sagrado, nós temos a Bíblia. Os judeus têm o Torá e eles possuem o Corão, ou Alcorão, que tem a tradição que é a Sharia, certo? As orações diárias, 5 vezes ao dia em direção à Meca, vocês já devem ter visto, lógico, né? Algum islâmico fazendo isso, eles são muito criteriosos na oração, né? E a prática do monoteísmo, Alá é o único Deus, né? Numa península arábica que você tinha, né, tanta gente, tantos politeísmos, eles eram monoteístas, tá ok? Agora, galera, os preceitos da fé e quem vai dominar o islamismo, xiitas ou sunitas? Qual é a diferença entre os dois? Bem, galera, primeiro vamos aos xiitas, né? Os xiitas são partidários de Ali. Quem é Ali? Ali Abu Talib, que foi genro. O que acontece? Eles são parentes de Maomé. O Abu Talib, ele foi casado com Fátima, né? Fátima, filha de Maomé, certo? Então eles são consanguíneos. Os xiitas são descendentes diretos de Maomé, beleza? São mais radicais, não aceitam contato com a gente do Ocidente, certo? São a minoria no mundo. Quem é que tem mais? Quais são a maioria dos islâmicos? Xiitas ou sunitas? Xiitas, porque eles são consanguíneos de Maomé. Se você aí que está me ouvindo, se você quiser se converter ao islamismo, você pode ser xiita ou sunita? Sunita? Por que você não pode ser xiita? Porque você não é descendente de Maomé, a não ser que você seja. Aí você já é sunita, já é xiita e você já sabe disso, né? Tá. Mas galera, nós podemos nos converter ao islamismo? É claro, aos sunitas, não aos xiitas, certo? Então galera, você tem, eles são as minorias no mundo, certo? Beleza. Defendem a Sharia, que é a tradição
Islâmica é tipo o Antigo Testamento da nossa Bíblia, né? Você fala no Antigo Testamento, o que você lembra? Que Deus é justo, né? Ele destruiu Sodoma, Gomorra, né? Ele mandou fogo do céu para matar os filisteus, né? Para ajudar os hebreus. Então isso é o Antigo Testamento, é pela dor. Mas aí nasce Jesus e vem o Novo Testamento, que é pelo amor, né? Então, galera, é a mesma coisa. Aqui é a lei, sabe? A coisa mais rígida. Deus aqui, ele é justo. Justo quer dizer, às vezes, assim, cruel, né? Igual no nosso Antigo Testamento, certo? Agora, galera, toda regra tem exceção, né? E eles possuem exceção. Qual é a exceção dos xiitas? Bem, galera, a exceção é no Irã, no Iraque, no Bahrein, no Azerbaijão. O que acontece nesses países? Nesses países, os xiitas são a maioria. No Irã, Iraque, Bahrein e Azerbaijão. Eles são a maioria nesses países, não no mundo, tá, galera? Beleza? E eles aceitam contato com a gente. O Irã tem comércio com a gente, o Iraque tem comércio com a gente, do mundo ocidental, entendeu? Mesmo que eles sejam xiitas, eles aceitam contatos com a gente, tá? O Irã, né, de Hassan Rouhani, né, anterior a ele era o Mahmoud Ahmadinejad. Eu demorei um tempão para aprender a escrever esse nome. Quando eu aprendi, mudou para o Rouhani, que é muito mais fácil, né? Sacanagem. Mas, ó, Irã tem o Hassan Rouhani, que é xiita, certo? Beleza. E ele apoia o governo do Bashar al-Assad, que é um xiita também alauíta, tá? Então, quer dizer, só que Bashar al-Assad, ele foi considerado durante um bom tempo como o arqui-inimigo número 1 do mundo, né? Principalmente pelos Estados Unidos da América. Só que depois deixou de ser o inimigo cruel do mundo por conta do grupo terrorista Estado Islâmico, né, Iraque e Síria, que era muito pior do que o Bashar al-Assad, e ele acabou passando, né, de homem temido a possível herói, né? Mas isso aqui são os xiitas, tá? A exceção dos xiitas, né, é no Irã, Iraque, Bahrein e Azerbaijão, onde eles são a maioria nesses países, tá? Mas no mundo eles são a minoria. E nesses países eles aceitam contato com a gente, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, galera, os sunitas, né? Os sunitas, eles leem a Suna, que é o livro sobre a vida de Maomé, certo? São partidários de Abu Bakr, convertido ao islamismo, e não parente de Maomé, certo? Mas o cara sabia tudo da vida de Maomé, tudo que você possa imaginar, o Abu Bakr sabia. Sim, sobre Maomé, porque ele é um dos organizadores da Suna, né, do livro, né, que fala só sobre a vida de Maomé. Então, são convertidos, são mais flexíveis, aceitam contato com o Ocidente, são a maioria no mundo, são os sunitas, certo? Só que os sunitas acreditam que eles podem mandar na religião islâmica porque eles sabem mais do profeta do que os xiitas. E os xiitas acreditam que devem mandar no mundo islâmico porque eles são parentes de Maomé. Então fica esse enlace entre os dois, tá, galera? A exceção, galera, é na Síria, né? O Shah xiita, né? Ele é xiita, né? O Shah alauíta, mas o seu povo, a maioria é sunita. E aí o que acontece? Existe uma guerra civil na Síria, onde o Shah, que é o rei da Síria, né? Bashar al-Assad, ele persegue e mata muitos do seu próprio povo, que são sunitas, certo? Beleza? Então, o que acontece? Esse povo revoltado da Síria contra o Bashar al-Assad se juntou com um povo revoltado do Iraque, porque o presidente do Iraque, Saddam Hussein, havia sido enforcado pela ONU, né? Pelo mundo, né? Foi julgado internacionalmente e enforcado. Então, os soldados de Saddam Hussein do Iraque se juntaram aos revoltosos da Síria e criaram um grupo terrorista chamado Estado Islâmico Iraque e Síria, ou IS, tá, galera? Beleza? Ou ISIS, como queira, tá? Então, a fusão dos jihadistas sírios. Jihadista, galera, o que é um jihadista? É um cara que luta pela jihad, pela guerra santa. Então, galera, os sunitas da Síria, que são jihadistas, são mais radicais que os xiitas. Então, você tem sunitas mais flexíveis, xiitas mais radicais, e você tem jihadistas, que são mais radicais que os xiitas, certo? E esses jihadistas sírios se juntam com os soldados do Saddam Hussein e formam o Estado Islâmico Iraque e Síria, certo? A Arábia Saudita está contra o Irã, né? A Arábia Saudita defende os sunitas, o Irã defende os xiitas, e aí
o mundo islâmico fica meio dividido, certo? E os americanos acabam se aliançando a alguns grupos islâmicos, né, para buscar esses caras do islamismo para o nosso lado. Por outro lado, a Turquia, ela tenta entrar na União Europeia e não consegue, é barrada, porque a União Europeia entende que a Turquia pode ser uma porta de entrada do mundo islâmico para a Europa, certo? E a Turquia, né, do Tayyip Erdogan, ficou chateado também, e agora é ela que não quer mais entrar na União Europeia. Galera, então o que a gente está falando com isso? Que existe um barril de pólvora aí para todo lado. Não é só na Palestina que é um barril de pólvora. A gente tem barril de pólvora espalhado aí pelo mundo islâmico todo, tá? Mas aqui é a diferença de xiita e sunita. Galera, os carigitas, né? É um grupo do Ali Moai, né? Esse cara aí, o que acontece? Era aquele grupo que eu falei, né? Os carigitas, que andavam juntos na época de Maomé. Só que eles não eram seguidores de Maomé, eles eram outros islâmicos. Esse grupo acabou dando origem aos Ibaditas de Omã. Ibadita, galera, é um outro grupo islâmico, certo? Só que ele não aparece, por quê? Porque eles não são terroristas, eles não se apresentam muito como ibadistas, sabe? Eles são a maioria Omã. E o que eles fazem de melhor? Eles compram e vendem, só isso. Eles são... Omã é uma daquelas regiões da Península Arábica que tem petróleo, Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Iêmen, né? É uma daquelas regiões que possui petróleo e eles estão ali, né, vendendo seu petróleo, querem saber de briga, de morte, de se explodir, nada disso, certo? Muito pelo contrário, eles querem é comércio, tá? Mas eles são a maioria no Omã e a UERJ já explorou isso uma vez, colocou um gráfico onde você responderia de qualquer forma, né, olhando o gráfico, mas se você soubesse dessa informação, você mataria a questão mais fácil, que é o que? Em Omã, a maioria dos islâmicos de lá são ibadistas, certo? Esses ibaditas, eles são uma descendência dos carigitas, pessoas que viveram ao mesmo tempo junto com Maomé, mas que não eram seguidores de Maomé, tá? Então a gente falou aqui em sunitas, xiitas, jihadistas e ibaditas, beleza? Tranquilo? Os ibaditas não se dizem descendentes dos carigitas, né? Mas tudo indica que são, né? São ricos. São guiados pela Sharia, também pela tradição islâmica, né? E não são radicais, ok? Beleza? Então falamos a diferença aí do mundo islâmico, pontuamos. Agora, galera, os termos islâmicos, né? Você tem Shah, que é rei, né? Você já deve ter visto, né? O filme do Aladdin, né? Ali, Babá e os 40 ladrões. Muito dinheiro tinham para gastar. Mas o meu amo é bem mais feliz, porque esse gênio não é de falhar. É um rei, um Shah. O que é um Shah? Galera, um Shah é o rei no mundo islâmico, é a monarquia do mundo islâmico. Então, galera, Bashar al-Assad, ele não é presidente da Síria, ele é rei da Síria, ele é o Shah. Por que ele é o Shah da Síria? Porque o pai dele, Hafez al-Assad, era o outro Shah. Entendeu, galera? Beleza? Então ele é um Shah, não é um presidente. Só que deve estar até aqui no meu slide aqui em algum momento, falando, né, de presidente da Síria, Bashar al-Assad. Mas ele não é presidente, ele é Shah, ok? Beleza? Então você tem aqui o Shah, que é um rei, um califa, que é um chefe de Estado, certo? O califado de Omã, o califado, que é um Estado, é um chefe de Estado, né, um presidente. Um sheik, que é um ancião, um soberano, um conselheiro, né, alguém mais velho. Tal. É usado para o chefe de uma família, sabe? É um sheik, certo? O cara que tem, né, uma família grande normalmente, é um cara de muita influência política, porque normalmente tem muito dinheiro, é um sheik. Um ayatollah, o ayatollah é o chefe máximo da religião muçulmana xiita, ou seja, o chefe máximo do islamismo xiita é chamado de ayatollah. Aí você vai saber, né, que hoje, né, depois da morte do Soleimani, né, o Ayatollah Khomeini falou que não ia ficar assim, né, no Irã, né, e você ouviu falar em ayatollah. Mas toda vez que você fala ayatollah, vem na nossa cabeça o quê? Khomeini. Por quê? Porque Ayatollah Khomeini é da Revolução Iraniana de 79. Que o seu pai, o seu tio, o seu avô... Você chegar em casa agora e falar assim, ô mãe, Ayatollah Khomeini, você já ouviu falar? Ela vai falar, já ouvi falar nisso aí, né? Nesse Ayatollah Khomeini. Já ouvi falar nisso.
Ayatollah Khomeini. Já ouvi falar nesse cara, nesse Ayatollah Khomeini, sim, né? Por quê? Porque ele foi muito badalado em 79, sabe? Ele foi muito divulgado nos anos 80 por conta da Revolução Iraniana e por conta da guerra Irã-Iraque, tá? Então, galera, Ayatollah é o chefe máximo do mundo islâmico xiita, tá ok? Dos xiitas. Beleza, Ayatollah Khomeini. Beduínos são comerciantes do deserto. É aquele cara que vai com camelo, escravo, cheio de mercadoria. Ele é um beduíno, é um islâmico do deserto. Quraishita é uma pessoa da cidade, é um comerciante rico da cidade. Maomé, ele era filho de Quraishita, então ele tinha dinheiro, certo? Jihad. Galera, a palavra jihad em árabe significa sacrifício, tá? Só que, por que é guerra santa? Né? Cara, você quer mais sacrifício do que você morrer por Alá? Então jihad é guerra santa, tá ok? Hajj é aquela peregrinação até a Kaaba que todo islâmico tem que fazer pelo menos uma vez na vida, fazer o Hajj, que é ir lá, né, em Meca, lá na Kaaba e colocar a mão naquela pedra, na pedra negra de basalto, já ia falar basalto, né? Aquela pedra negra deixa os pecados do islâmico, certo? É o Hajj. Muita gente morre no dia do Hajj. Por que tanta gente morre assim no Hajj? Galera, porque no Hajj é um dia que tem muita gente indo a Meca e xiitas e sunitas. Então normalmente dá confusão entre eles, né? A galera cai no chão, são pisoteados, porque são milhares de pessoas querendo colocar a mão na pedra, embora a pedra seja muito grande, mas, né? E a Sharia é a tradição islâmica, né? É o Antigo Testamento da nossa Bíblia, vamos dizer assim. E a Sunna é o livro sobre a vida de Maomé, que seria o Novo Testamento da nossa Bíblia, certo? Então Sharia seria... Claro, galera, que isso é uma comparação a grosso modo. Alcorão é Alcorão, não tem nada a ver com a gente. É islâmico. Mas a Sharia seria como se fosse o Antigo Testamento nosso. E a Sunna, o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de quem? De Jesus, paz e amor, né? E o Antigo Testamento fala da justiça, da lei, né? A imposição, né? Mortes, guerras, entendeu? Então, galera, esses são os termos islâmicos, certo? Agora, galera, a influência, né, do terrorismo, do capitalismo no terrorismo, no terror. Bem, primeiro, galera, você tem um contexto da Guerra Fria, a doutrina Eisenhower, né? O que é a doutrina Eisenhower? A doutrina Eisenhower, né, o Dmitry Eisenhower, é o segundo presidente, né, da Guerra Fria. O primeiro é o Truman, o segundo é Eisenhower, o terceiro é o Kennedy, né, o quarto Lyndon Johnson, né? E o que acontece? A gente tem aqui, cara, a doutrina Eisenhower é uma ajuda financeira e militar ao leste europeu e Oriente Médio. Ou seja, é uma ajuda financeira a países islâmicos e tal, e aquela rapaziada contra os soviéticos. E isso vai dar problema, galera. Por que vai dar problema esse conflito todo? Porque, por exemplo, no Afeganistão, em 78 houve uma invasão da Rússia no Afeganistão. E os americanos treinaram o povo afegão, isso você vai ver no filme Rambo 3, né? Treinaram o povo afegão contra os russos. Venderam armas, deram estratégias de guerra, estratégias de combate, mandaram muitos soldados para treinar o povo afegão. Beleza. E eles conseguiram expulsar os russos, soviéticos. E aí quem é que ficou no lugar dos soviéticos no Afeganistão? Os americanos. Então, quer dizer, para o povo afegão foi 6 por meia dúzia. Saíram os russos e entraram os americanos. Por isso que um grupo que foi treinado pelos americanos acabou se tornando o grupo Al-Qaeda, certo? Al-Qaeda e o Talibã, certo? 2 grupos que foram tecnicamente treinados pelos americanos contra os soviéticos. Depois se voltaram contra os soviéticos, tá ok? Então, galera, a gente tem a doutrina Eisenhower, que é essa ajuda financeira e militar ao leste europeu e Oriente Médio. A gente tem a criação do Estado de Israel na Palestina, isso estimula o terror, né? Em 1948 se cria o Estado de Israel na Palestina, mas não se cria o Estado dos palestinos. E isso cria, né, vários conflitos entre palestinos e judeus. E ainda tem cristãos no meio aí também, na Palestina, né? Que é o barril de pólvora, né? O projeto neoliberal, que é a especulação financeira, né? Claro, os povos, né? Se vocês verem qualquer filme iraniano, como o Jarro, por exemplo, você vai ver uma miséria muito grande, né? Contrastando com os palácios, né? Dos chás, dos sheiks, né? Tal. Quer dizer,
É um contraste muito grande. É como a gente olhar hoje, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma favela e o Copacabana embaixo, né? Ou uma favela e Caraí, entendeu? É assim, sabe? A riqueza e a pobreza vivendo ali lado a lado. E o que acontece? Muitos homens, né, que levam ao extremismo islâmico, jihadista, ou xiita, ou alauíta, os caras vão ao extremo por quê? Porque eles se tornam, por exemplo, o Estado Islâmico, né? É a galera que se explode tem sua família amparada. Né? Imagina se você é pobre, miserável e você aceita explodir o seu corpo. Sua família vai ficar amparada, você vai para o céu, porque você lutou pela jihad. No céu você vai ter um número lá de virgens, você vai ser amparado com leite e mel, tal, e você ainda vai estar matando o inimigo de Allah. Então é só vantagem você explodir seu corpo. Entendeu, galera? Por isso que eles conseguem tantos adeptos. Tá ok? Quer dizer, a desigualdade social, a miséria, ela estimula muito também isso. Tá ok, galera? Esse terror aí, a fabricação do terror, né? Também é aquela coisa, né, também de criar-se um inimigo para depois combatê-lo, né? Tem que ter um inimigo. Depois de 91, com a dissolução da União Soviética, a gente perdeu os inimigos do socialismo. Perdeu. A gente perdeu esses inimigos. Então agora nos filmes você já não pode mais colocar um soviético querendo explodir o mundo. Você não pode mais fazer isso. Por quê? Porque a União Soviética acabou. Aí o que você coloca? Você coloca um muçulmano. Pronto. Você estereotipou, né, o inimigo do mundo. É o islamismo, o eixo do mal. Entendeu? Pô, mas isso é uma propaganda muito forte, feita por alguém que quer que a gente veja o islâmico assim. Mas galera, na boa, né? Os islâmicos terroristas, extremistas, são uma parcela muito pequena dentro do islamismo. E as pessoas islâmicas, elas sofrem muito com isso. Né? Elas sofrem nos seus países com esses loucos tiranos que governam esses países, por isso a Primavera Árabe não acabou indo até hoje. Aí essas pessoas fogem para outros lugares e nos outros lugares eles são vistos como inimigos, como terroristas, como pessoas que a qualquer momento podem colocar uma bomba no corpo e explodir. E essas pessoas querem o quê? Paz. Querem sair desses conflitos e morar em um lugar que eles possam se desenvolver, viver. Né? Que na Síria, no Azerbaijão, né, no Iêmen, né, na Líbia, os caras não conseguem viver. Entendeu? Então, galera, beleza? Então a desigualdade, a miséria estimula muito o terror. Certo? Agora, galera, só pra gente fechar aqui, né, esse primeiro bloco, os grupos terroristas islâmicos atuais. Bem, galera, a gente tem o Hamas e o Fatah, Hamas criado em 59, o Fatah em 64, né, resistência islâmica na Palestina contra a criação do Estado de Israel, contra o capitalismo americano na região. A gente tem o Hezbollah, né, no Líbano, né, 1982, Partido de Allah, né, Palestina e Líbano se organizaram para criar o Hezbollah. Beleza? Al-Qaeda, 89. Você vê que foi em 78 que teve aquela invasão soviética, né, no Afeganistão. Né? Aí, por conta dessa invasão soviética e da doutrina Eisenhower, em 89 é criado a base, certo? Al-Qaeda, no Afeganistão. Na mesma pegada, né, nos anos 80, a gente tem também o Talibã sendo criado e a consolidação do Talibã em 94, Afeganistão e Paquistão. Né, também influência americana. O Boko Haram em 2002, né, a educação não islâmica é pecado, né, na Nigéria. Boko Haram, galera, é aquele grupo, né, que sequestrou o ônibus, né, de meninas que queriam estudar, sequestram as meninas, somem com as meninas, né, porque elas não admitem que as meninas estudem. Né? Por quê? Porque a educação islâmica diz que as meninas não devem estudar. Tá? Quer dizer, a tradição, né, islâmica, certo? Beleza? E a gente tem o Estado Islâmico Iraque e Síria, né? Que é o Estado Islâmico formado em 2013, que são os soldados de Saddam Hussein, depois da morte dele em 2006, que se juntaram com os jihadistas da Síria, que combatem o Shah Bashar al-Assad. Os iraquianos e os sírios, os dois radicais, se juntaram e criaram o Estado Islâmico Iraque e Síria. Tá ok? Beleza?
Agora, galera, nós vamos falar, né, de cada assunto desse do mundo islâmico, né? Vamos falar da Palestina, vamos falar da Revolução Iraniana, vamos falar da guerra Irã-Iraque, Golfo I, Golfo II, Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria, tá? Nós vamos fazer esses blocos aqui de aulas, tá ok? Por enquanto a gente vai parar por aqui, né? Na definição do mundo islâmico, a gente para aqui hoje, certo? Para nesse bloco aqui e a gente vai somar as outras aulas, tá ok? Essa é a aula introdutória sobre o mundo islâmico, só para a gente diferenciar xiitas, sunitas e ibaditas, beleza? Tranquilo? Galera, então, beijão do tio Fábio e até a próxima. Valeu, galera. Beijo.